nas adversidades do deserto, você está multiplicando, você está enterrando os seus talentos. As areias, as opiniões alheias, aquele monte de preocupações, perturbações, areias, fragmentos de pedra, pedaços de opiniões de cada um, tumultuando o seu pensamento, suas emoções. Isso faz com que você se enterre no deserto, você fica encoberta de opinião alheia, encoberta de possibilidades, mas você pode usar isso, os ventos das adversidades, para desenterrar talentos escondidos. Esse é o nosso tema dessa semana. Seja muito bem-vinda ao nosso 13º episódio da série 40 Dias no Deserto. Estamos entrando na 4ª semana, na semana de reajustar sua rota. E essa semana especificamente nós vamos trazer temas muito importantes em relação à descoberta de potencial. Na primeira semana desse desafio nós trouxemos a visão sobre reconhecer o deserto, identificar o deserto, a bússola no deserto, que é um instrumento de, completa aí, localização. Não importa o seu ponto de partida, não importa como está a sua vida hoje, não importa se você está num deserto, muitas vezes de relacionamentos conturbados, num deserto profissional, financeiro, de escassez, num deserto de doença física, num deserto de doença, às vezes, emocional, instabilidade emocional, ou seja, como se fossem as ventanias das emocionais. Nossas emoções, elas são extremamente instáveis. Eu não sei qual deserto que você está vivenciando hoje, mas você todos os dias pode fazer uma escolha. Ou usar o seu deserto como um momento de privação e ali se acostumar com isso e ficar ali enterrando seus talentos, se enterrando no meio dessas areias, desses ventos, deixando esse deserto te consumir, te perturbar, fechando os seus olhos para a esperança, para o desejo de viver, para novas possibilidades, de amar, ser amada, de fazer algo bom com suas mãos, com sua mente, com seu coração, com caminhar para novos lugares, novos desafios. Ou você vai pegar todo esse desafio, todo esse deserto e vai agora potencializar isso. Desenterrar talentos que você nem sabia que tinha. Olha isso. Hoje é o dia da gente falar sobre a sua dependência emocional no deserto. Da gente falar sobre os ventos das adversidades que fazem com que você mantenha talentos enterrados. Mas como que você pode desenterrar isso? Para isso a gente vai precisar da chave da semana anterior, que foi a autenticidade. Então, primeira semana, nós fundamentamos o deserto, a bússola, a jornada, a tribo, certo? Na segunda semana, nós fortalecemos os 4 As, né? A sua autoestima, autoaceitação, autoconfiança e a coragem de acreditar no deserto, na sua transformação no deserto. Deserto não vai ser mais lugar de privação, mas um lugar de provação para você já ser aprovada. E na terceira semana nós mostramos que você já é aprovada. Que o decreto daquele que te criou, daquele que te chamou, é de você é aprovada, você é aceita, você é amada. Você nasceu para ser abundante, você nasceu para manifestar a imagem e semelhança do Criador, você nasceu com a semente da onipotência de Deus. E a gente falou sobre por que você não consegue se ver como essa chama de onipotência, de capacidade, de possibilidades. Por que você não consegue? Então falamos disso na semana 3 da autenticidade e hoje nós vamos entrar no tema desenterrar talentos, decifrar seus talentos, monetizar seus talentos, principalmente nos desertos profissionais. E você vai entender que problema de dinheiro, problema de relacionamento, não tem a ver com dinheiro e relacionamento. O problema não é o problema. O problema que você está vivendo hoje financeiro,
se sentir perdida profissionalmente, ou problema de maus relacionamentos, problema de saúde, o problema não é o problema. Isso aí é aqui, ó, o topo do iceberg, é o que você enxerga. Mas embaixo desse iceberg tem muitas coisas, muitos conflitos. E o principal conflito que está aqui embaixo é a dependência emocional. É a falta de permissão. É o que eu chamo de dependência emocional, é uma forma de lealdade cega. A sua tribo de origem é uma falta de permissão para você ser a mulher, a pessoa, o homem que Deus te chamou para ser. E isso vai requerer que você faça uma escolha. Eu sou quem Deus diz quem eu sou? Ou eu sou o que esse monte de areia, o que esses ventos de adversidade estão dizendo para mim que eu sou? É uma escolha que a gente faz diariamente. Então, como que você está usando os ventos das adversidades? Usando o vento para trazer mais e mais areia, para enterrar seu talento? Ou usando o vento para desenterrá-los? Então, se você está aqui comigo, se você entendeu a importância desse chamado, dessa chave poderosa, eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Várias fichas vão cair, várias chaves vão virar, várias portas vão se abrir, baús que estão enterrados vão ser reabertos. Então aproveita esse encaminhar aqui, compartilhe esse conteúdo, compartilhe, transborde. E corações aqui queimando, compartilhem aqui comigo também, porque é uma forma de eu transbordar na vida de vocês e também a rede social entender que esse conteúdo é relevante e levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, me ajuda aí, compartilha, seja essa mulher que semeia mesmo no deserto e vai colher frutos bons. Então, trazendo essa visão que foi da semana 3 da autenticidade, que nós somos pessoas únicas, amadas, aceitas, abundantes, cheias da onipotência de Deus para fazer o que eu quiser, não, para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, né? Se eu tenho uma visão clara da bússola, essa bússola vai me direcionar no deserto. Qual o caminho que eu devo seguir, cada passo que eu vou dar. E isso não me impede de passar pelas aflições, pelas ventanias. A diferença é que essa ventania, ao invés de me enterrar, de me sufocar, se eu estiver no lugar certo, na hora certa, esse vento ele vai mostrar baús de tesouro, assim, nossa, eu tenho isso aqui, um tesouro no meio do deserto. Nossa, que talento é esse aqui no meio do deserto? Sério? Isso aqui pra mim é tão básico, é tão simples, e as pessoas acham, nossa, as pessoas param e ficam assim, como é que você faz isso? Isso o quê? Como é que você faz uma coisa tão difícil de forma tão simples? Difícil? É. O seu óbvio, aquilo que é óbvio pra você, é o extraordinário de alguém. Só que a dependência emocional, você se permitir ser guiado pelas vozes das outras tribos, pelas vozes daqueles que não estão no mesmo trajeto que você, as vozes daquelas pessoas que já se acostumaram a morar no deserto, os beduínos, podem confundir a sua mente, pode desviar o seu foco, podem fazer que no momento que você vai enxergar um talento poderoso, você menospreza aquilo. Ah, deixa ali, não é importante não. Vamos entender sobre isso? E é muito interessante a gente pensar na história de Davi. Você conhece a história de Davi? Davi era o menor de todos os irmãos, o esquecido do pai, que todos os irmãos grandes, bonitos, fortes, varões de guerra, grandes, que usavam armaduras pesadas, bonitas, para guerrear contra vários exércitos. Davi, quem é Davi? Davi não é nada. Davi é um Zé Ninguém. Quer saber de uma coisa, Davi? Faz lá, vai cuidar daquelas ovelhinhas lá no pasto, sabe? Que ali é manso, sei lá, vai dar comida pra elas, não deixa elas cair no buraco, só isso, cuida delas lá.
E Davi é o que tem pra hoje? A bússola de Davi é hoje. O que tem pra hoje? A bússola tá mandando, vai cuidar dessas ovelhinhas? E Davi foi lá cuidar das ovelhinhas. E nisso que ele tá lá cuidando das ovelhinhas, ele, pequeno, franzino, precisa usar o quê? Precisa usar pedras, né? Pega a fundinha dele lá, uma funda, tipo um estilingue, pra afastar os bichos, afastar os lobos e proteger as ovelhinhas dele. Então, naquele momento, era o que ele tinha. Era a arma que ele tinha. Só que chegou um momento em que veio um leão atacar as ovelhas dele. E ele descobriu um talento de coragem. Coragem, a força física. Mesmo pequeno, ele era forte, ele era corajoso. Foi lá, matou o leão. Ou seja, a semente da confiança foi aumentando. Confiando. Daqui a pouco vem um urso para comer as ovelhas dele. Ele, não posso. Tudo que chega na minha mão fazer, eu vou fazer com maestria. Não importa se for lavar um banheiro, não importa se for dirigir uma empresa. Pega essa chave. Tudo que ele fazia, não importa o nível do reconhecimento, ele fazia com louvor. E Davi, naquele momento, ele mata o urso. E aí chega um dia que Davi foi, ao invés de ser promovido, não, ele foi rebaixado. Ó, agora você não vai ser mais... Hoje não, deixa suas ovelhas aí. E agora você vai ser marmiteiro. Vai lá, leva comida pros seus irmãos. Vai lá levar comida pros seus irmãos que estão na guerra lá, eles são fortes, você não é nada. Vai lá. E Davi foi cuidar, levar marmita pros irmãos. Quando ele chega lá, um gigante, Golias, quase 3 metros de altura, tava lá, todos os heróis do seu povo tremendo de medo diante daquele gigante. E aquele gigante falava e debochava e ria deles. Os talentos que Davi cultivou lá em oculto, quietinho lá, da força, da coragem, e de repente se abre. Naquele lugar, ele dá um grito: quem é esse? Quem é esse que ousa vir contra o meu povo? Contra o meu Criador? Quem é esse? Quem é você, pirralho? Quem é você, menino? Eu sou forte, eu sou corajoso. Eu protejo as ovelhas. Aqui é um povo. Você não percebe que esse é um filisteu? E os filisteus são aquele povo que aprisiona, aquele povo que vira escravo. Se a gente perder essa batalha, a gente vai virar escravo. Você tem noção? Se a gente perder essa batalha, nós vamos ser escravizados. Todo o nosso povo vai ser escravo desse filisteu. Se Davi, mais um motivo para lutar. Por que vocês não lutam? Mas ele é grande. Ué, mas maior do que ele é o meu Deus. Deus é maior do que ele. E Deus me deu talentos. E eu confio, eu acredito. Ó, autoestima, autoconfiança. Só que a autoconfiança dele não estava nele. Estava naquele que o capacita. Porque Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita quem ele escolhe. E o deserto lá, na inocência dele, no cantinho dele, quietinho lá, onde ninguém via, ele estava sendo treinado, ele estava sendo forjado. Só que na hora de enfrentar um desafio que era impossível, ele teve coragem, ele teve ousadia, ele teve força. Só que falaram pra ele, então tá bom, né? Entre a gente ser escravizado e ter uma esperança de alguém lutar, vai você mesmo, menino. E aí vai ele. Aí tá bom, vem o rei e fala assim, veste a minha armadura aqui, ó. Toma. Aí cai. É muito pesado. Vem o outro, toma minha espada. Ele, eu não consigo nem segurar, eu não aguento. Pega essa chave. Enquanto você quiser vencer com os instrumentos dos outros, com os talentos dos outros, com as armaduras dos outros,
você só vai ser uma cópia mal acabada dos outros. Essa é a armadilha da comparação. Essa é a armadilha de você estar fora do seu lugar. Lembra que a gente falou o tempo todo sobre onde eu estou, é o meu lugar. Nesse meu lugar eu tenho potência. Nesse lugar eu sou capaz. Nesse lugar eu tenho capacidade, segurança. Nesse lugar eu brilho. Se eu quero mostrar, ser forte, muitas vezes pelas expectativas, pelos pesos, pelas ferramentas dos outros, eu não vou funcionar. É a hora que trava tudo. E quantas vezes na minha vida eu tentei vencer, ser reconhecida, ser aprovada pelo que os outros esperavam. Esse hack aqui, os gurus, né? O que não falta são gurus. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E muitas vezes eu saí do meu lugar. E a sensação, quando você sai do seu lugar, é a sensação que Davi já dava. É muito pesado pra mim. Nossa, parece tão leve pra eles, por que eu não consigo? A armadilha de você cair na comparação, na sensação de impotência, na sensação de incapacidade, na sensação que você não merece vencer, na sensação de você se esconder. E o seu talento tá lá, ó. Vem a adversidade, você não olha pro seu talento, para aquilo que você já tem, daquilo que é único, você esconde e o vento passa. E a chave aqui não é sobre o que Davi fez para ele. É que se naquele momento ele tivesse fugido do seu chamado, todo o povo dele seria escravizado. Naquele momento também que José do Egito foi vendido pelos irmãos por causa da inveja, mesma coisa, foi rejeitado pelos seus, invejado pelos seus. Ele precisou ser vendido nos planos de Deus. Ele precisava ir para o Egito, mesmo que ele tivesse que passar pelo deserto da escravidão. Ele foi vendido para o Egito como um escravo. Ele teve que trabalhar numa casa, foi assediado e recebeu ali a injustiça de que ele que tinha tentado assediar a mulher lá do seu chefe. E de novo, injustiça em cima de injustiça, em cima de injustiça. E ele foi parar na prisão. Mas na prisão era o momento certo e a hora certa dele conhecer pessoas que iam levar ele pro palácio. E lá no palácio, quando o rei falou assim, mas eu tive um sonho e eu não consigo entender. Ah, eu lembrei, tem um rapaz, um tal de José, lá na prisão, traz esse homem aqui. Se naquele momento ele tivesse enterrado, porque ele estava na prisão, ele estava com raiva, se a cabeça dele estivesse na injustiça que meus irmãos fizeram comigo, se a cabeça dele estivesse presa no passado, na inveja como me invejaram, se a cabeça dele tivesse, poxa, coitado do meu pai, eu era o filho mais amado do meu pai me deu até uma túnica colorida, se eu não estiver perto do meu pai não vai viver, se eu não estiver perto do meu pai, será que meu pai morreu sem mim, se eu não salvei o meu pai. Olha só, se ele tivesse com a cabeça dele presa ainda na tribo de origem, no que aconteceu, nas injustiças, na necessidade de ser o filho amado do papai, a vida do papai. Mas tá aqui, minha mãe morreu, meu irmão pequenininho, quem vai cuidar do meu irmãozinho? E a gente é filho que ninguém ama a gente. Imagina, se ele ficasse nessas historinhas, nesses conflitos, nesse vitimismo. Ou no desejo de ser grande para provar algo a alguém, ele não ia viver o presente. Ele não ia contribuir com aquele que parecia que não ia poder dar nada para ele.
Ele simplesmente transbordou. Ele simplesmente, todos os lugares que ele pisou, ele governou. Ele dentro da casa dele, quando morava com os pais. Quando ele estava na casa de Potifar, ele era um dos principais, ali, mordomos da casa. Quando ele foi para prisão, ele tinha a chave da cadeia. E ele honrava o lugar que ele estava. Ele não fugia, ele não desviava, ele não se diminuía, mas ele vivia o presente. Ele vivia o chamado em cada momento que ele passava. E ali ele teve a oportunidade de se tornar o governador do Egito. E através de tudo que ele fez no Egito, todo o povo dele, 70 pessoas da família dele, saíram de Canaã no meio da fome e moraram no Egito, comendo do bom, do melhor, com honras. Ele precisou passar pelo deserto. Ele precisou despertar o talento da liderança. Ele precisou despertar o talento de planejamento. Ou seja, ele preveu, ele recebeu de Deus a direção de que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E no tempo da fartura, ele guardou, ele poupou. E no tempo da fome, ele tinha para dar. Então ele é um excelente planejador, ele era um excelente líder, ele era um excelente gestor. E tudo que ele fez, toda a família dele foi abençoada e se tornou tribo de Israel, que depois, quando o faraó morreu, veio outros, foram aprisionados e tiveram que ser escravos de novo. Mas, trazendo esse contexto, é o seguinte, você tem talentos, você está enterrando ou você está multiplicando. Em meio ao deserto, qual é o risco? O risco de, em meio ao deserto, você não se desafiar, não ter a ousadia, a coragem que Davi teve para enfrentar os Golias da vida e fugir. Talvez você está fugindo dos seus Golias. Talvez você... É muito comum eu ver, nessas mais de 2.000 horas de atendimento individual, 1.000 pessoas. O risco dessa fuga é você ficar no deserto permanentemente. Você morar no deserto. Você achar que o deserto é lugar de moradia, de residência. Não, deserto é lugar de passagem. Eu vejo muitas pessoas que saem do país. Eu atendo muita gente fora do Brasil. Muita gente. E quando eu chego na raiz para identificar o que tem ali, histórias, fuga. Fuga, fuga, fuga. Eu vejo frequentemente pessoas fugindo. Fugindo dos seus medos, fugindo das suas situações de injustiça, fugindo dos seus talentos, fugindo do seu chamado. Caindo na armadilha do que a gente chama de dependência emocional. A dependência emocional é como a areia do deserto. São fragmentos de pedra. Areia significa fragmentos de pedra. Ou você vai basear a sua vida num decreto, que é uma pedra, que é um fundamento, ou você vai basear a sua vida em fragmentos de areia. Fragmentos de pedra que são areias, opiniões, turbulências, ventos, adversidades. É uma escolha diária. A mesma coisa, vamos lá, trazendo a história aqui também do próprio Jesus. Jesus era um menino, cresceu com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. E ele era carpinteiro. Ele honrou seu pai ali, aprendendo a profissão do pai como carpinteiro, como um filho. Ele era reconhecido como, lá o filho do carpinteiro, carpinteirão, carpinteirinho. Tem até algum momento quando fala o filho do carpinteiro, que normalmente, na cultura deles, quando o pai morria, né, o filho, ele assumia o sustento da família, da casa, assumia aquele lugar, né, no lugar do patriarca que tinha morrido.
Então teve um momento que ele assumiu isso, o filho. Só que chegou um momento, durante 30 anos, Jesus foi o filho do carpinteiro. Jesus era um carpinteiro, ele tinha uma carreira, ele tinha um trabalho, ele aprendeu a esculpir madeira. E ali chegou o momento, não, agora é hora de viver o meu chamado. Agora é o momento de esculpir almas, de esculpir vidas. Não um galho seco, mas eu vou ser agora o momento de ser uma videira verdadeira. De ser uma vide que dá frutos. E aí, quando ele começou o ministério dele, ele foi batizado, recebeu a pomba, né? Representando o Espírito Santo, o poder do alto. Olha isso. Do alto para dentro. Do alto para dentro. Quando você recebe poder do alto para dentro, aí sim você está preparada para ser aprovada no deserto. E a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Ou seja, ele não estava ali para viver só privação, ele estava ali para passar por uma provação e ser aprovado. Então, você está vivendo desertos não só para ser envergonhada, mas você está vivendo desertos para ser aprovada. E o que a palavra diz? Que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E ali ele foi tentado em 3 áreas. A primeira tentação dele foi o quê? Ele ficou 40 dias, 40 noites com fome. E aí vem o tentador e fala para ele assim: se você é o filho de Deus, ou seja, você é o carpinteiro, o filho de José, né, um ordinário, ou você é o filho de Deus, tem dentro de você talentos extraordinários, poderes extraordinários. Ou seja, ele foi provado na sua identidade, quem você é. E todos os dias, no espelho, esse tentador vem no seu ouvido e pergunta: você não é? Você não é? Olha só a sua situação. Você é o filho de Deus? Então você é capaz de transformar pedra em pão. Ué, se você é tão bom, por que você está passando privação? Se você se diz imagem e semelhança de Deus, se você se diz, né, uma mulher amada para ser amada, que ama para ser ama e é amada, se você é uma mulher de valor, por que você está passando necessidade? Por que você está endividada? Por que você está sozinha? Por que você está doente? Ó, os ventos para enterrar seus talentos, para enterrar a sua capacidade, para destruir a sua identidade, para roubar a sua coroa. Mas nessa hora, como que ele resistiu a essas adversidades? Ele usou a palavra. A palavra é um decreto. Um decreto, todos os decretos, é como se fosse, é irrevogável. É irrevogável. Aquilo que está ali é irrevogável. Não importa se ventos venham dizer o contrário, é irrevogável. Quando Deus deu os mandamentos, a palavra, por exemplo, a Moisés, ele foi tão poderoso que ele escreveu em pedras, não em fragmentos de areia. Não foi um coraçãozinho, você é amada, um coraçãozinho no meio da areia, da praia, que passa uma onda e acabou, foi embora. É um decreto. E ele venceu pela palavra. Ué, mas se você tem capacidade, cadê a sua capacidade? Por que você está passando fome? Transforma a pedra em pão. Ele nem só de pão viverá o homem. Mas eu vivo o que me alimenta aqui dentro. As minhas necessidades, quem supre é meu Pai. Olha os cativeiros de provisão que você está passando. Muitas pessoas vivem até hoje
se tornaram beduínas, moram no deserto da falta de provisão. É possível você passar por falta de provisão, é possível você ser tentada nessa área financeira, profissional, é possível você passar por isso e você vai ser provada, sim, para ver como que o seu coração reage. O pão representa todas as necessidades materiais que você tem. Representa, poxa, a falta do dinheiro, a falta da segurança, a falta do alimento. Mas o que sacia sua alma é o que você toca, é o que você pega? Ou o que sustenta a sua alma é a sua essência, é a verdade? E aí ele venceu essa parte. Não, nem só de pão vive o homem, mas aquilo que sai da boca do meu pai. O decreto, não a areia. Segundo, provação. Ele perguntou assim, mas se você é, de novo, a identidade dele, você é tão bom assim? Se você é tão poderoso? Faz o seguinte, sobe nesse alto aqui, pula. Pula daqui. Quem sabe não vem ali os anjos para te proteger? Espetáculo, ser reconhecido? Receber aplausos para todo mundo ver um poder sobrenatural sobre você e assim você vai provar para alguém que você tem valor. Quantas pessoas estão fazendo isso? Jogando biscoitos. Quantas mulheres são as biscoiteiras das redes sociais? Oferecendo seus corpos em espetáculos. Quantas pessoas oferecem, às vezes, vive uma vida inteira atrás de diploma, de títulos, de nomes, de plaquinhas para receberem aplausos. Quantas pessoas se vendem pela necessidade de ser aprovada, reconhecida, aceita por uma sociedade que adora espetáculos, né? A gente está nessa era dos espetáculos, nas lives NPCs, onde as pessoas não têm uma identidade e elas precisam se adaptar a personagens, a animes, biscoitinhos para ganhar florzinha, para ganhar dinheirinho. Se vendem. Se vendem para provar o quê? Ganhar o quê? Uma identidade destruída, um emocional extremamente fragilizado, um espiritual morto. Elas não sabem o que elas são, elas não sabem do que elas são capazes. E nesses ventos do deserto, pode acabar uma live e ganhar 30 mil. Mas quando deita a cabeça no travesseiro, a solidão, o vazio, a depressão, a ansiedade e a inquietação abundam dentro delas. Não é isso que Deus te fez para ser. E a terceira tentação que ele sofreu foi o quê? Tá bom, eu sei que você não quer transformar pão em pedra, pedra em pão. Eu sei que você não quer espetáculo, não quer ser reconhecido. Mas, de novo, vamos lá. Aí vem, ó, o cativeiro da provisão, de novo. O cativeiro do poder. O cativeiro do poder. Olha aqui, olha só. Olha tudo que tem nesse mundo. Levou no alto. Olha todos os reinos do mundo. Olha a glória desse mundo. Você quer glória? Você quer honra? Você quer poder? Você quer dinheiro? Você quer fama? Você quer se vingar? Eu te dou tudo o que você quiser. E não é à toa que tem gente que faz assim e conquista tudo que quer. A questão é, o que tem em troca disso? Quantas pessoas estão procurando Deus, entre aspas, no ocultismo? Não, se eu fizer isso, a prosperidade, eu vou atrair a prosperidade. As quânticas da vida. Eu vou imaginar que o dinheiro vai vir pra mim, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou fazer uma coisa ali, e o dinheiro vem até mim. É isso, simples. Quer isso? Tá ali, ó, 2000 anos atrás já estava escrito. Adora
Adora o príncipe desse século e você vai ter todos os reinos do mundo e glória. A preço de quê? Da sua alma. A preço de quê? Da sua vida. Adorando o quê? O que você vê. Adorando poder, adorando glória, adorando honra de homens. Mas cada dia mais morto da sua essência, da sua real identidade. Os ventos do deserto, as adversidades, elas sopram todos os dias. Na sua vida, na minha. Mas todos os dias uma decisão. Esses ventos vão vir para revelar talentos. Ou para enterrar meus talentos, para eu me perder, ganhar o mundo e me perder de mim. Ganhar muito dinheiro profissional, títulos, diplomas, reconhecimento, é o que estava acontecendo comigo. E aí, quando eu fui assim, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de um lar. Eu estava ganhando um mundo, ganhando uma carreira, ganhando títulos, prêmios, entrevista no Fantástico, mas meu casamento, ó, afundando. Trabalhando horas, virando madrugada, com ações civis públicas, tendo reconhecimento nacional. E o meu filho aqui, ó, afundando, sem uma mãe presente. E foi a hora que eu tive uma decisão. Eu tive que redirecionar minha rota. A dependência emocional é você deixar de ser quem Deus te chamou para ser. Para se guiar pelo que os outros pensam, pelo que os outros acham, pelo que os outros querem. Muitas vezes para agradar o seu pai, a sua mãe. O que Jesus fez? Depois, quando ele voltou do deserto, ele começou a ensinar no templo. Ele começou a ensinar ainda mais. Ele já ensinava. Desde quando ele tinha 12 anos, ele já falava. Só que agora ele falou assim, agora eu vou falar com ousadia, agora eu vou formar um time, agora eu vou formar uma equipe, agora eu vou ter várias pessoas que vão contribuir com o meu chamado, agora eu vou exponenciar, eu vou multiplicar esse talento que eu tenho da sabedoria, da comunicação, da liderança. Ah, Pedro, você pescava peixe, agora você vai pescar vidas comigo, vem comigo. Pedro, você que chama pedra, essa pedra, a pedra angular, a pedra de esquina, que não é o Pedro, mas afirmado na fé, que é Jesus, a pedra de esquina, é a pedra angular que vai transpor esse território geográfico, transpor o tempo, transpor o limite da mente humana. Os psicólogos, o maior psicólogo do mundo, Augusto Cury, ele, ateu de carteirinha, o primeiro ateuzão, ele escreveu lá, o maior homem que já existiu, o maior psicólogo da história, Jesus. E ele estudando a mente de Jesus, tudo como ele reagia no campo da psicologia, da psiquiatria, ele falou assim, nossa. Ali ele falou assim, esse homem não é um homem, esse homem, ele reconheceu Jesus como Senhor. Então, eu não tô aqui para te trazer uma religião. Eu tô aqui para te mostrar, apresentar para você a sua identidade no Criador. E eu indiquei quem é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele é o caminho. Sem ele, a gente não vai conseguir acessar essa identidade. E, como assim, Wendy? O que ele falava? Jesus disse em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O ramo que está em mim dá fruto. Ou seja, se vocês permanecerem em mim, vão dar frutos e dar frutos muito bons. Se tudo que vocês me pedirem, vocês vão receber. Então, mas sem mim nada podeis fazer. Então, Wendy, eu quero viver o meu chamado. Eu quero entender os meus talentos. Eu quero entender qual é o meu propósito aqui. O propósito de Davi não era ser... Ele começou como um pastor de ovelhas. Mas ele precisava passar pelo deserto. Ele precisava enfrentar um gigante. Pelo próximo passo dele, que é reinar sobre um povo, acontecer. José precisou passar pelo deserto. Precisou passar pela privação. Ser provado para ser aprovado e se tornar o governador do Egito.
Jesus precisou passar pelo deserto, ser provado para ser aprovado. E viveu o chamado, se tornou o maior líder que a história já existiu. E não é à toa que o mundo se divide antes e depois dele. Você crendo ou não em Jesus, você não pode negar que ele mudou a sua história, mudou a minha. E aí, viver nessa dependência emocional. Se ele ficasse no que a mãe e o pai falavam, meu filho, vem cá. A sociedade, você não é seu pai morreu, você tem que cuidar da sua mãe. Os seus irmãos estão te esperando lá fora. Olha lá, a Maria está lá fora, seus irmãos estão te esperando. Vai lá atender sua mãe. Honra sua mãe. Eu honro minha mãe. Mas entre honrar minha mãe, me firmar no que a mamãe diz e o que o meu pai diz, eu vou ouvir o que meu pai diz. Ele falou, então, minha família é quem me escuta, quem ouve minha voz e a pratica. Então, chega um momento que você precisa, para desenterrar o seu talento, você sair da sua família de origem, deixar seu pai, deixar sua mãe, mas você precisa se conectar na videira. Quais são os talentos que você tem? No que você é bom? Quer ver uma coisa? Eu vou te ajudar você a desenterrar alguns talentos aí. O que as pessoas te pedem ajuda? O que as pessoas olham assim, nossa, você faz isso que é tão difícil de forma leve. São alguns talentos. As pessoas vão perguntar o seguinte, ué, mas você não vai ficar aqui no deserto não? Você não vai ficar aqui com a gente não? É assim mesmo, é normal, é comum a nossa família, as mulheres viverem sempre divorciar. É normal na nossa família ter doenças hereditárias. É normal na nossa família as pessoas comerem suas emoções e comerem e estar sempre obesas. É normal na nossa família esse vazio, essa dor, esse caos que está aqui dentro, a gente esconder como? Passando batom vermelho, vestindo roupas caras. Que isso, mulher? Levanta a cabeça. Se ame. Autoestima. Veste como vai lá, vamos sair, vamos pro cinema, vamos pra boate, vamos pra rave, vamos beber, vamos comer, vamos gastar. E aí, levanta essa cabeça, mete um pé na bunda desse homem aí, ó. Para com isso, aproveita a sua vida. E vamos continuar aqui no deserto, escondendo essa dor, escondendo essas emoções, enterrando seus talentos debaixo dessa dor, que são esses conflitos emocionais que estão ligados à falta de permissão. Então, todo conflito emocional, toda dor emocional, todas as vezes que você deseja fazer algo, toda vez que você deseja crescer, que você tem um plano, que você tem ação, você tem uma visão de futuro, e todas as vezes que tem algo te impedindo, te puxando para trás, você sabe tudo que você tem que fazer, mas por mais que você se esforce e você não consegue, isso revela um cativeiro de dependência emocional. E enquanto você enterrar essa dor, enquanto você esconder essa dor, você não vai encontrar o seu valor. Porque debaixo de toda dor, debaixo desse monte de areia, debaixo desse monte de opinião, fragmentos de opinião que não são a sua essência, não são a sua identidade, só te deixam vazia, debaixo dele tem um baú de tesouros escondidos, de superpoderes que você não enxerga. Davi, ele tinha um superpoder que ninguém enxergava, que era a coragem, a ousadia, a força, a determinação. Ele tinha ali a funda dele, ele não, tira essas armaduras, não quero o que vocês querem pra mim. Pai, mãe, eu amo vocês. Colegas de trabalho, eu amo, admiro vocês. Pessoas, eu amo minha profissão, eu amo ser carpinteiro. Só que agora tem algo novo queimando aqui dentro. Tem algo novo que está sendo desenterrado. Tem algo novo sendo feito aqui dentro. E eu vou me permitir viver esse novo. Só que quando vem o novo queimando para você romper, vem o velho do vento para te enterrar. E a hora que você vai ter que decidir
romper com esse conflito, porque se você ficar no meio, você é rasgado no meio. Quanto mais você... Não, peraí, wait. É de fora pra dentro. Autoestima, roupas, maquiagem, e mais trabalho, e mais dinheiro, e mais metas, e mais reconhecimento, e mais de coisa de fora, e mais coisa de fora, e mais coisa de fora, mais vazio você fica dentro. Não é do fora pra dentro, é do alto pra dentro, de dentro pra fora. Consegue entender? E na hora que você rompe... Peraí, qual é o conflito? Deixa eu encarar. Deixa eu passar por essa provação. Deixa eu parar de fugir da prova. Wendy, vem cá. Vou sentar na sua cadeira. Vamos lá. Quero decifrar esse conflito aqui e entender qual é o superpoder. Em toda dor tem um superpoder. Aquele que se sente rejeitado vai descobrir uma capacidade de pensar fora da caixa. Aquele que se sente abandonado vai se descobrir como excelente comunicador. Aquele que se sente manipulado vai entender que a mesma faca que usaram para fincar nas costas dele, ele vai usar para persuadir, para liderar, para influenciar, para a liberdade de ser. Aquele que se sente humilhado, aquele humilhado, perseguido, sendo capaz da vida dos outros, ele vai descobrir dentro de si um poder, uma força de realizações e não mais usar essa força para carregar lixo. Aquele que se sente traído, excluído, ele vai enxergar dentro dele um poder de competir com ele mesmo, de crescer, de expandir, como José. José, ele parou de competir com os irmãos e competiu consigo, para se tornar um excelente governador, gestor. Davi não ficou competindo com os irmãos, não. Ele competiu com o gigante dentro dele, que é o Golias. O Golias da incerteza, da insegurança, do medo. Os seus Golias de dependência dos outros, do que os outros pensam. O seu Golias, às vezes, de querer provar para seu pai, para sua mãe, que você não é aquele que eles falaram, a sua incapacidade, eu quero provar que eu sou capaz, buscando títulos, diplomas, buscando às vezes uma aliança para provar para quem? Para quem? E parar de viver como uma beduína. Você precisa arrancar, senão você vai ficar fugindo, dando círculo no deserto, repetindo padrões como uma beduína. Tentando vencer usando a armadura de Saul, que é pesada, do que os outros pensam. Faz isso aqui, ó. Faz esse concurso aqui. Faz isso aqui que dá dinheiro. Estuda isso, estuda aquilo. E vai pra lá igual uma barata tonta. Não. Para. Quais são os seus talentos? O que você é boa? O que talento que Deus já te deu? O que você já é boa, que as pessoas te pedem conselho? O que você se apaixonada, que você faria de graça? Que ninguém nem precisaria te pagar, você faria de graça, só que você faz tão bem que as pessoas podem te pagar por isso, né? O que o mundo precisa. Naquele momento, o mundo precisava de alguém para vencer Golias, de um guerreiro. Naquele momento, se Davi não colocasse para fora, não seu potencial, sua potência para fora, todo um povo seria escravo. Se naquele momento José não tivesse passado pelo seu deserto e tido ali domínio próprio, saído do vitimismo, ele poderia fazer o quê? Ele não poderia tirar um povo da fome. Toda a família dele ia morrer de fome. Todo mundo ia morrer de fome, porque só o Egito, só o reino dele tinha comida. Nós estamos vivendo tempos sombrios. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas têm fome e têm sede, mas não sabem de quê. As pessoas têm fome e têm sede e estão buscando isso de fora para dentro. Buscando isso em vícios, em compulsões. Estão buscando isso em redes sociais. As pessoas estão buscando preencher seus vazios em trabalho. E elas ficam cada vez mais e mais vazias, mais e mais vazias, mais e mais vazias. E você tá aí, enterrando seus talentos, de boca fechada, com medo de se expor, com medo de abrir a sua boca, de uma visão egoísta, egocêntrica, se escondendo, com vergonha, com medo da opinião dos outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar.
buscando satisfação no que está fora e se desconectando da verdadeira identidade. E usando armaduras que só te aprisionam, que te diminuem. E eu falo isso com convicção, porque meus primeiros desertos foram da segurança. Que se você está assistindo esses episódios, eu falei um pouco da minha história. Meu pai caminhoneiro, minha mãe empregada doméstica, tinha que sair 5 horas da manhã, deixava a gente sozinho, 3 filhos, eu tinha que cuidar dos meus irmãos, esquentar comida, limpar a bunda do meu irmão mais novo, né? Tinha que ser a melhor aluna, nota 10 era mais do que minha obrigação, menos do que isso era motivo de inaceitação, você não é aceita, você não... Eu não me sentia aceita, eu não me sentia amada, eu não me sentia aprovada se eu não tirasse 10. Então, tinha que ser CDF, tinha que ser inteligente, tinha que estudar muito, tinha que receber migalhas de aplauso, de reconhecimento. E eu busquei isso na vida profissional, busquei segurança, busquei reconhecimento, fiz especialização, mestrado, MBA. Eu nunca parei de estudar, hoje estou finalizando mais uma pós de neurociências. Enfim, não é sobre não estudar, eu amo estudar e eu vou estudar acho que até o último dia da minha vida, todo dia eu quero aprender coisas novas. A questão não é o meu conhecimento que me define, mas a minha identidade. Não é o que eu faço, mas quem eu sou. Mas se eu sou, eu faço, e se eu faço, eu posso ter merecimento. Jesus foi provado na identidade dele. Se você é o filho de Deus, você já é filha de Deus, você aceita e pronto. Aceita, eu sou filha do meu pai, eu tenho um propósito, eu tenho um porquê. Eu não tô aqui acaso, eu não tô nesse deserto acaso. Então, se conecta com a fonte, do alto para dentro. Pai, qual é o meu papel aqui? Identifique esses cativeiros. Tô no cativeiro da falta de provisão, tô no cativeiro ali, ó, sendo tentada e tentando transformar pedra em pão, e eu tô sofrendo. Eu tô ali tentando, me jogar do penhasco para receber aplauso para os anjos virem. Tô esperando aqui milagres caírem do céu para minha vida mudar. Eu tô aqui querendo ganhar os reinos do mundo inteiro, mas tô me perdendo de mim. Eu tô buscando tanto trabalho, eu tô perdendo a minha família, tô perdendo meus filhos, tô perdendo minha saúde. Pra quê? Pra que isso? Precisa disso? Não precisa disso. Foi quando eu entendi, eu precisei passar por uma depressão. Eu trabalhava 12 horas por dia, igual uma doida. E eu falei assim, nossa, é muito pesado isso pra mim. Eu sei que eu sou forte, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu sou inteligente, mas tá muito pesado. Se tá pesado, tá errado. E eu precisei passar por uma depressão para Deus falar assim, ei, muda a rota. E eu falei assim, nossa, mas eu não quero trabalhar 12 horas por dia, todo dia, não ver meu filho crescer. Eu não quero destruir o meu casamento, não tendo tempo, estando sempre cansada, indisponível, sempre como um fio desencapado, nervosa, gritando, berrando, achando que ninguém me entende, ninguém me compreende. Eu preciso de paz, de calma, de tranquilidade. Eu preciso de uma vida menos pesada, mais leve. Como que eu faço isso, Deus? Como? Ele, calma que eu vou te mostrar. E ele usou um técnico de enfermagem para me mostrar uma oportunidade de empreender. E eu comecei a empreender, comecei a desenvolver novas... Nem sabia que eu tinha essa potencialidade de empreender, nem sabia que eu tinha potencialidade de me comunicar, nem sabia que eu tinha potencialidade de liderar. Eu nem sabia que eu tinha a capacidade de ensinar outras pessoas que às vezes nem faculdade tinham, nem segundo grau completo tinham, de ganhar 10, 20 mil reais por mês. Se eu tivesse dito não, quantas pessoas não seriam impactadas? A Tina tá aqui, ó, fez a última live comigo. Tina, minha sócia. Se eu tivesse dito não para esse novo talento, para esse baú que se abriu de oportunidade, a vida da Tina, a vida do Railton, a vida de milhares de pessoas hoje que são do meu time, não teriam, talvez hoje, a oportunidade de terem ferramentas para colocar comida na mesa. Se eu tivesse dito não, eu não teria adquirido capacidades, competências emocionais pessoais e sociais para trabalhar, por exemplo, inteligência emocional, desbloqueio emocional,
para ser a terapeuta que eu sou hoje, que já atendi centenas de pessoas individual e já treinei milhares de pessoas presencial. Quantas famílias, quantas vidas deixariam de receber essa mensagem se eu tivesse me encolhido, se eu tivesse deixado que as areias do deserto me escondessem, se eu tivesse desistido do meu chamado. E agora tem um chamado muito maior, que é o chamado da inteligência espiritual que eu estou trazendo para você. Neurociência, fé. Você se conectar com a fonte. Wendy, como que você pode me ajudar? Eu posso te ajudar naquilo que você quer, no nível que você permite. Ah, Wendy, eu tô com um problema de saúde. Como profissional de saúde, eu posso te ajudar no seu corpo, na sua saúde. Ou seja, cuidado com o corpo, sono, alimentação, atividade física, instrução, educação e saúde, ok? Mas, Wendy, eu quero algo mais. Eu quero entender por que eu tô doente. Então, eu quero entender meus cativeiros emocionais. Vamos cá, terapia. Na terapia de reintegração, a gente vai entender esses conflitos, que é uma mistura de medo, de raiva, de tristeza, de ódio, de culpa, de desejo de crescer, mas impossibilidade. Tô aqui cativa, eu quero sair, mas não consigo. Tem um negócio aqui que me trava e eu não sei o que é, não tem problema. Você vai sentar na minha cadeira e eu... Vambora, vamos desbloquear isso logo. Terapia breve, rápida. Resolve. Mas, Wendy, eu quero algo a mais. E se você permitir, a gente vai trabalhar essas 3 esferas, corpo, alma e o espírito. Wendy, eu quero algo a mais. Eu quero aquele chamado, daquela sede, aquela fome que nada e nem ninguém nesse mundo pode suprir, mas só o Pai. Eu quero trabalhar na minha identidade de filha. Vamos trabalhar. Mas para você chegar nesse nível, é preciso que você tome consciência dos seus cativeiros. Que você tome consciência que tem muitos talentos sendo enterrados porque você ainda está deixando essas areias, elas impossibilidades para o seu chamado. Então, o que eu faço, Wendy? Como que você pode me ajudar? Terapia. A terapia de reintegração, a gente sai desses cativeiros. Como que eu faço, Wendy? Me manda um direct e a gente marca uma avaliação. Nessa avaliação você já vai sair com um diagnóstico claro, sim, meu Deus. Hoje, por exemplo, eu atendi uma rainha que me procurou. Ah, porque eu não consigo ganhar dinheiro, eu tô presa aqui no dinheiro, no relacionamento me divorciei e agora eu entrei num relacionamento e tô preocupada porque parece que eu tô com o mesmo homem só com um rosto diferente. E eu mostrei pra ela que o problema dela, naquele caso ali, não era o dinheiro e nem era o relacionamento. Eu entrei, assim, só numa conversa de 1h30, ficou muito claro pra ela todos os scripts, as historinhas e que ela tava contando. E ela... Entendi. Assim, enquanto você não lidar com esse conflito aí, quando eu peguei e mostrei pra ela, e ela... O corpo dela respondeu, a fisiologia dela respondeu. Ela ficou ruborizada, assim, para de fugir, mulher. Para de fugir do seu cativeiro, porque enquanto você foge, você tá andando em círculos. Tá cheia de correntes, mas essa corrente só te permite andar nesse círculo. Você tá com as pernas acorrentadas, mas você acha que tá andando, mas você tá andando em círculo. Ganha, perde, perde, ganha, ganha, perde, perde, ganha, porque tá cativa. Enquanto você não sair do cativeiro, você não consegue andar. Então, primeiro você precisa sair desse cativeiro e depois que você vai conseguir abrir os seus baús de tesouro, decifrar seus talentos e as chaves do sucesso. Então, a gente, nessa semana, amanhã eu vou falar sobre as inteligências, sobre as múltiplas inteligências que você tem e nem sabe. Você é muito inteligente, mas você ainda acha que inteligência é aquilo ali, a nota 10 da prova. Eu sempre busquei ser uma aluna boa, mas eu descobri que a minha maior inteligência não é a da prova, não é medida em números. A minha maior inteligência é a inteligência intrapessoal, interpessoal e espiritual. E são essas 3 principais inteligências, as mais altas que Deus me deu, que eu tenho trazido aqui pra você. O que você não vai encontrar em lugar nenhum. Ninguém vai juntar todas essas peças como eu tô juntando aqui pra você.
neurociência, fé, corpo, alma, espírito. Não vai. Não vai. Você vai procurar nas igrejas, as pessoas vão ficar falando, ó, só cabeça, só razão, fé racional, lê a palavra e tá tudo bem. Que eu ouvi hoje as pessoas falando? Controla suas emoções. Você tem que guardar o seu coração, você tem que mudar o seu sentimento. Não se muda sentimento por pensamento, gente, mentira. Pensamento não muda sentimento. Isso se acreditava na teoria comportamental. A neurociência, que é algo novo, estudos científicos novos nos últimos 2 anos mostram que não é possível. A via do pensamento é uma, a via da emoção é outra. Não se muda sentimento com pensamento. E muitas pessoas também falam assim, não, agora meu coração tá blindado. Ninguém mais pode me ferir, eu tenho inteligência emocional. Blindado? Deus nos ensina a guardar o nosso coração, não blindar. Porque se tá blindado, nada sai, mas também nada entra, mas nada sai, mas nada entra. Nada entra de bom, nada entra de ruim. Eu tô aqui presa na minha autossuficiência, eu tô presa na minha justiça própria. E a Bíblia diz que justiça própria é como trapo de imundícia, aquele paninho que as mulheres usavam na menstruação, aquele paninho que os leprosos usavam para segurar o pus das feridas. Esse é o nosso senso de justiça própria. Essa é a minha razão, a minha intelectualidade, a minha vontade, a minha verdade, o meu amor próprio, a minha autossuficiência, a minha capacidade. Eu sou, eu posso, eu mereço. Uhul! Justiça própria, trapo de imundícia, não serve pra nada, nem pra limpar o chão. Guardar o coração é você, não é aprisionar o coração. É você olhar pro seu coração, entender que as emoções são naturais, são humanas. Só que você tem que colocar elas no lugar certo. Domínio próprio não é dominar a emoção. A emoção só se sente. Emoção é um impulso, um motion, um movimento. Domínio próprio é você dominar as suas ações diante de uma emoção. Diante de uma emoção destrutiva, uma raiva destrutiva, de jogar pra fora e socar a cara de alguém, você se conter. Mas também não se conter, tipo assim, eu engulo, coloco debaixo do pano, eu sou boazinha. Eu sinto raiva, mas raiva não é de Deus. E agora eu tenho o coração firmado, respiro fundo e essa emoção vai embora. Não vai nada, tá ali, remoendo, 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 como um vulcão, daqui a pouco vem, explode, vem a culpa. Ou se você guarda, 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 daqui a pouco você vai encolhendo, encolhendo e se autodestruindo. Engolindo veneno, sentindo raiva dos outros, esperando que o outro morra. Mas então o que eu faço? O que é guardar o coração? É pegar essa raiva e usar como uma ignição de mudança. O que eu posso fazer? Transformar essa raiva num superpoder de mudança, de realidade. Usar essa raiva como uma potência, não como potencial. Potencial é você guardar os seus talentos e não usar, enterrar. Não tenha orgulho quando as pessoas falarem, você tem potencial, tenha vergonha. As pessoas falam, você tem tanto potencial. Elas estão dizendo assim, você tem capacidade, mas não usa. Você tem possibilidade, mas não usa. Você está aí aprisionada, guardando, escondendo a sua raiva, que você poderia usar essa raiva como uma indignação para falar assim, basta, e arrancar essas correntes. Como Sansão. Quando ele foi feito de palhaço, quando ele estava lá cego, quando ele se humilhou, se arrependeu, falou assim, Deus, cadê? Me dá aquela força de novo. Eu não aceito, me indigno. Rompeu aquelas correntes e viveu o chamado dele. Tardio, mas viveu. Então, enquanto você esconder que você sente raiva, esconder que você sente medo, esconder que você tem um vazio aí e ficar querendo de forma intelectual racionalizar isso, você vai continuar no deserto como uma beduína. Então é preciso que você olhe para isso. Saia desses conflitos de religiosidade, saia desses conflitos de intelectualidade, saia dessa armadura, eu sou forte, eu consigo tudo sozinha. Eu vou ler muitos livros, eu vou estudar muitas coisas, eu não vou nunca pedir ajuda. Será que não é, esse deserto não é para você aprender também a receber? Não só a pessoa que dá. É tão forte para resolver o problema dos outros, mas quando é resolver os seus, você foge? Então você precisa sim da terapia para você
romper com esses cativeiros e dar mentoria para... A mentoria é passo a passo. Qual é o plano de ação? O que eu faço? Tá? Então, eu te convido hoje a parar de olhar para a areia, a parar de deixar essa areia te enterrar os seus talentos, esconder, fazer você fugir do seu chamado e você se concentrar na pedra de esquina, na rocha, que é aquilo que Deus estabeleceu para você. Desde a fundação do mundo, o seu chamado, do alto para dentro, de dentro para fora. Esse é o autoconhecimento que liberta. Como Jesus disse, né? Eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim vai dar frutos, e vai dar frutos bons. Então, o seu chamado, ele envolve você, primeira coisa, ativar sua identidade. Segundo, assumir a sua coroa. Assumir a sua coroa é pegar os seus talentos, pegar o seu ouro, as suas joias, levantar a cabeça e aceitar que você nasceu para dominar, para governar, que você já é aceita, que você já é amada, que você é abundante. E despertar a sua vocação. Mesmo que seja no deserto, mesmo que seja nas prisões da vida, todo mundo pode te prender fora. Mas se você tem uma alma livre, você vai governar. Assim como José, mesmo na prisão, ele tinha a chave da prisão. E ele aprendeu a viver o seu processo. Então é isso que eu te convido. Sair dessas armaduras do engano, tirar dos seus olhos essas escamas, dos seus ouvidos esses tampões e ouvir a voz daquele que te chamou, daquele que te criou. E se você precisar de ajuda, estou aqui para te ajudar. Sair desses cativeiros, direcionar a rota. Talvez uma transição de carreira, talvez novas potencialidades, talvez precisa de um empurrãozinho, alguns desafios para sair da zona do conforto. Então é isso. Aproveita, encaminha, compartilha depois a jornada, o link da jornada, para que amanhã, eu espero você amanhã às 18h20, para nós falarmos sobre as múltiplas inteligências. Existem 9 inteligências, que são talentos naturais dentro de você, gritando para serem usados. Amanhã você vai abrir o baú das 9 inteligências e você vai dizer, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. E eu estou escondendo. Pra quê? Por quê? A dependência emocional limita o seu exponencial. Quando você aprender a ser autêntica, quando você sair desses cativeiros, viver a verdade daquele que te chamou, você vai romper limites. Você vai viver o exponencial e o seu óbvio vai se tornar o extraordinário de alguém. E é isso que eu espero para você. Um forte abraço, um beijo, muito obrigada por estar aqui comigo.